Vamos falar sobre economia, então, porque o estoque da dívida pública federal cresceu 0,07% em janeiro na comparação com o mês de dezembro. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e aqui quem fala conosco é o nosso tesouro do Jornal da Manhã, Alan Gani. Obrigado. Cássio, olha só, veja, o crescimento foi marginal, mas mesmo um crescimento marginal, 0,07%, é preocupante. Dá uma olhada aqui, né? 2010, o pessoal da rádio que nos ouve, o estoque de dívida era de 1,69 trilhão. Hoje, em janeiro de 2026, 8,64 trilhões. Ou seja, se a gente está falando aí mais ou menos em 16 anos, né? Essa dívida cresceu praticamente 6, 7 vezes. É muita coisa. O país se endividou muito. Isso tem um problema. Significa que se o Estado está altamente endividado, ele está pegando recursos da sociedade. Só que isso tem um problema, né? Diminui a poupança nacional, eleva o risco e isso eleva a taxa de juros. Os juros mais altos penalizam principalmente a sociedade civil, né? A população. Então, veja, em parte a nossa taxa de juros é muito elevada, não é apenas por conta de uma questão inflacionária, mas, sobretudo, Cássio, por conta desse estoque de dívida muito elevado, 8,64 trilhões. Veja, a gente tem um endividamento público hoje próximo de 80% do PIB. É muita coisa para um país emergente. Tanto é que o nosso risco é maior do que o do Peru. O nosso risco é maior do que da Colômbia, do que do Chile também. Então, a gente precisa fazer uma reforma fiscal para que a gente consiga se financiar menos pegando dinheiro emprestado da sociedade e ter uma redução expressiva da taxa de juros. Ô Gani, quando a gente fala também, né, quando o Copom está reunido, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir a taxa de juros, se vai ter a manutenção, se vai cair ou até mesmo se vai elevar a taxa de juros, este cenário é sempre colocado nessa reunião para fazer esse cálculo. Olha, a dívida pública está aumentando, então vamos dar uma segurada. Como é que fica essa questão? São vários dados, é claro, são vários fatores que acabam levando em conta uma decisão da taxa de juros. Mas a dívida pública também é um fator importante? Boa pergunta que você fez, porque basicamente o Comitê de Política Monetária está olhando para a inflação. Então a gente vai colocar aqui uma taxa de juros que controle a inflação. Então ele olha a expectativa inflacionária, ele olha a inflação corrente, mas ele leva em conta aspectos da política fiscal. Tanto é que ele coloca isso na ata. E quando esse endividamento está muito elevado, quando o Estado está muito gastador e precisando se endividar muito, qual que é o grande problema? A política de juros, né, que é o remédio para você combater a inflação, ele perde a sua eficácia. Então você tem que dar um aumento ainda maior dessa taxa Selic para compensar essa política fiscal expansionista de elevação do gasto público. Então, sim, ele leva em conta a política fiscal. Se o nosso endividamento fosse menor, se o nosso déficit também fosse menor, a gente poderia ter taxas de juros muito mais aceitáveis para controlar a inflação. Isso aí, eu falei, Alan Gani, o nosso tesouro. Muito obrigado. Já mais análise econômica e política aqui no Jornal da Manhã.